Olá pessoal, estamos aqui trazendo para vocês. Primeiro desejar uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos que estão aí me escutando esse vídeo. E nós vamos falar um pouquinho sobre concurso de pessoas, tá? E dentro do concurso de pessoas, especificamente, iremos falar nesse momento sobre autoria. Quando nós falamos de autoria, para entendermos o que significa autoria, certo? O que significa autor de um crime, o conceito de autor de crime significa aquele que pratica o núcleo do verbo do tipo penal, aquele que pratica o núcleo, diretamente o núcleo do tipo penal. Ok? Dentro desse conceito, nós temos algumas teorias que trabalharam essa questão da autoria. E uma dessas teorias, eu vou falar pelo menos de duas aqui, que é a teoria extensiva, que diz que autor e partícipe, né, não existe essa distinção, todos são autores, autor e partícipe, todos são autores, não existe essa distinção de autor e partícipe para a teoria extensiva. E nós temos a teoria subjetiva, que já diz o contrário, que existe sim a figura do autor e que existe sim a figura do partícipe. O autor seria aquele que, como eu falei agora há pouco, pratica um núcleo do tipo penal, e o partícipe não, ele tem uma conduta uma participação mais acessória, né, mais auxiliando, induzindo, instigando o autor à prática do crime, auxiliando materialmente, enfim. Então ele tem uma conduta acessória, tá? Então a teoria subjetiva faz essa distinção entre autor e partícipe. Como o conceito extensivo apresenta mais problemas que solução, então o conceito surgiu então, o conceito restritivo de autor. O conceito restritivo de autor, ele é o conceito que foi adotado pelo nosso Código Penal. Então o nosso Código Penal, ele adota o conceito restritivo de autor e considera autor aquele que pratica o núcleo do tipo penal, o núcleo, o verbo principal do tipo penal, e o partícipe é aquele que auxilia, aquele que tem a conduta acessória, né? Nós temos essa diferenciação realizada, feita pelo nosso Código Penal, tá bom? Porém, para nós analisarmos melhor esses conceitos, né, do que seja autoria, do que seja participação, alguns critérios foram levantados. E aí nós temos algumas teorias também para falar desses critérios que foram adotados para poder trabalhar a questão da autoria e a questão da participação. E a primeira teoria que nós vamos abordar aqui é a teoria objetiva formal. Estabelece que autor é quem realiza a conduta prevista no núcleo do tipo penal, sendo partícipe todos os outros que colaboram para isso. Então, o autor seria aquele que pratica a conduta prevista no núcleo do tipo, e o partícipe seria aquele que colabora, que ajuda a que essa conduta se efetive. São aqueles que colaboram, tá? Então essa é a teoria objetiva formal, certo? Os colaboradores, os partícipes, todos aqueles, para essa teoria que eu acabei de falar, os partícipes, eles, aquelas pessoas que não praticassem a conduta que está no núcleo do tipo penal, aquele que não praticar seria partícipe. E exatamente esse é o problema dessa teoria objetivo formal. É porque ele considera o autor mediato e o autor intelectual, o mandante, como simplesmente partícipe e não autor do fato, já que o autor do fato, para a teoria objetiva formal, seria aquele que pratica o núcleo do tipo. Beleza? A próxima teoria é a teoria objetiva material. Entende que o autor é quem colabora com participação de maior importância para o crime. E partícipe é quem colabora com participação reduzida, independentemente de quem pratica o núcleo do tipo.
Verbo que descreve conduta criminosa, como matar, roubar, subtrair, subtrair coisa ali móvel para seu para outrem, certo? Quando é mediante violência, grave ameaça, nós estaremos diante de um roubo, enfim. E a terceira teoria que nós temos é a teoria do domínio do fato. Domínio é a teoria do domínio do fato. É criada pelo pai do finalismo, né, o Hans Welzel, e posteriormente foi desenvolvida por Klaus Hoxie. Essa teoria defende que o autor é todo aquele que possui o domínio da conduta criminosa, seja ele o executor, que pratica a conduta prevista no núcleo do tipo, ele, o executor, ou não. Para essa teoria, o autor seria aquele que decide o trâmite do crime, ele tem um domínio do crime. Sua prática, ele não significa que ele vá praticar o crime, que ele vá pessoalmente praticar o crime, mas é aquele que tem um domínio do fato, é aquele que tem um domínio de toda a situação. Então, ele pode cometer o crime, como também pode abortar a execução do crime, embora não seja ele mesmo que vá praticar a conduta descrita no núcleo do tipo. E essa teoria, a teoria do domínio do fato, é que explica, certo? É a teoria que explica a autoria imediata e a autoria intelectual, no caso do mandante, né? Que, por exemplo, no caso do homicídio, nós temos o qualificador, aquele que manda, o mandante do crime, né? Aquele que pratica o crime amando, né? Temos essa qualificadora no homicídio. Então, aquele que pratica o homicídio amando, aquele que vai executar, ele é o autor direto. Autor porque pratica o núcleo do tipo penal. Mas nós temos um coautor. E aí seria o quê? Uma coautoria dentro dessa situação, que é aquele que detém o domínio do fato, que manda. Ele pode, como eu falei, abortar a execução do crime, como ele pode continuar porque ele tem o domínio do fato. Certo? Então nós temos essas três teorias. Vamos lá, reprisar essas três teorias, tá bom? Nós temos a teoria objetiva formal, que diz que todos aqueles que praticam, o autor que pratica a conduta do tipo penal, a pessoa que pratica a conduta do tipo penal é considerada autora do crime. E todos aqueles que praticam qualquer tipo de atividade acessória, colabora de maneira acessória para o crime, será considerado partícipe. E dentro dessa teoria nós vimos que há problemas, porque é considerado para essa teoria partícipe aquele que é o autor imediato ou autor intelectual de um delito, no caso, um mandante do crime. Para o objetivo formal, seria apenas o partícipe e não o autor do crime. Para o objetivo material, ele diz o seguinte, que todo é considerado autor do crime aquele que tem a participação de maior importância. É considerado autor do crime aquele que tem a participação de menor importância, é considerado como partícipe. A teoria objetivo material não foi adotada pelo nosso Código Penal. O nosso Código Penal adotou a teoria objetiva formal, certo? Que diz que o autor do crime é aquele que pratica o núcleo do tipo penal e o partícipe é aquele que tem uma ação mais colaborativa, acessória. E essa teoria foi adotada pelo nosso Código Penal. Mas o nosso Código Penal adotou essa teoria objetivo formal juntamente para poder complementar, né, o nosso Código Penal também adotou a teoria do domínio do fato para explicar, certo, o autor imediato e o autor intelectual de um delito, já que para a teoria objetiva formal escaparia. Seria aí uma crítica à teoria objetiva formal, porque ela diz que é partícipe aquele que é autor intelectual de um delito, considera como partícipe. Para que a gente não venha, né, cometer uma injustiça, porque aquele que pratica uma conduta, embora não seja a conduta principal, mas que manda, é autor do delito. Então, para poder alcançar e tratar essa pessoa como coautora de um delito, nós consideramos, nós
adotando também a teoria do domínio do fato, aquele que tem o domínio da situação do fato, tá bom? Então essas são as teorias que explicam a autoria e a participação. Sabendo sobre a teoria e a participação do delito, agora nós podemos definir o que significa coautoria. O que significa coautoria? Então podemos definir a coautoria como uma espécie de concurso de pessoas na qual duas ou mais pessoas praticam a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Coautoria é definida como uma espécie de concurso de pessoas em que duas ou mais pessoas praticam a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Com isso, nós encerramos esse vídeo, com essas definições de autoria, partícipe e coautoria. Espero que eu tenha colaborado, ajudado vocês. Espero que esteja compreensivo. Espero que vocês também possam curtir, possam clicar, possam dar sugestões, possam também me ajudar para que eu possa melhorar cada vez mais aí os vídeos e os bizus aí de concurso público, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.